Olá, a paz do Senhor Jesus, graça e paz e prosperidade. Que bom que a gente pode voltar aqui para falar um pouco mais do caminhar com Deus, dessa jornada com Deus. Que bom, né? Que bom a gente poder falar do amor de Deus, ouvir Deus falar do seu amor para com a nossa vida. Isso é maravilhoso. Agradeço você que está aí com a gente, que está nos ouvindo. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe poderosamente, que as palavras que vão sair da nossa boca, que já estão saindo da nossa boca, possam ser palavras de bênção, possam ser palavras que transformem a sua vida, que te melhore, né? Que melhore o seu dia, que melhore o seu tempo de convivência com a sua família, com seus amigos, o seu tempo de convivência no trabalho, em todo tempo, em todo lugar e em todas as circunstâncias, você esteja caminhando com Deus. Sinta Deus ao seu lado, cuidando de você, te abraçando quando você sente necessidade, te pegando na tua mão quando você se sente sozinho, e que essa caminhada seja uma caminhada próspera, uma caminhada, né, cheia de vida. E hoje eu queria falar com você a respeito de uma passagem muito linda nas Escrituras, que está em Mateus do capítulo 13, que é a parábola do semeador. É uma parábola muito legal, porque Jesus, ele além de falar da parábola, depois ele mesmo explica a parábola, né? E ele fala do quê? Ele fala do semeador que saiu a semear, né? E esse semeador, ele encontrou alguns tipos de solo, algum tipo de terra, para receber essa semente. E esse terreno, este solo, ele fala do nosso coração. Ele fala de como nós estamos recebendo aquilo que vem para nós, né? Como nós recebemos o bem de Deus, como nós recebemos o amor de Deus, como nós recebemos o cuidado de Deus para a nossa vida, como nós recebemos isso, como está o nosso coração para receber o que Deus quer nos dar, como nós recebemos isso. E ele explica aqui algumas formas e algumas fórmulas, né? Para que isso aconteça com cuidado, isso aconteça como eu digo assim, com propriedade, da forma que agrade a Deus e que traga resultados para a nossa vida. Então ele fala do coração, porque o sábio, ele diz que de tudo que nós devemos guardar, nós temos que guardar o nosso coração. Porque quando nós guardamos o nosso coração, nós guardamos algo da onde provém todas as veredas, todos os caminhos, todas as direções para a nossa vida. Porque a Bíblia fala que o coração, ou melhor, que a boca fala o que o coração está cheio. Então a Bíblia está falando que quem vai controlar a nossa vida é aquilo que o nosso coração está cheio. É aquilo que vai controlar. E quando eu falo de coração, você já sabe, você é conhecedor você tem essa sabedoria, que eu não estou falando somente desse músculo que bate e bomba sangue para todo o meu corpo. Não, eu estou falando da nossa mente. Eu estou falando do nosso psique. Por isso que Paulo fala lá no capítulo 12 de Romanos, ele diz que nós devemos ser transformados no entendimento, renovados, né? Transformai-vos pela renovação do seu entendimento.
Eu vou ser transformado quando eu deixo o meu coração ser renovado. E hoje eu queria falar com você sobre isso. Deixe o seu coração ser renovado. Como assim, pastor? Como eu vou deixar o meu coração renovado? Ei, deixe florescer no seu coração novas sementes. Novas sementes. Mude a plantação do seu jardim, do seu pomar. Ontem eu tive o privilégio de estar com a minha esposa. Nós fomos convidados por um casal amigo para estarmos numa chácara. Um lugar muito bonito, muito bacana. E um certo momento, numa conversa que eu estava com o meu amigo, nós começamos a olhar ali a natureza e nós começamos a fazer planejamentos na chácara. E a gente disse assim, olha, tá muito linda, tá muito bonita, mas se você quiser renovar isso aqui, você tem que trazer o quê? Novas sementes. Então ele falou para mim de alguns pés frutíferos que ele tinha na chácara. E era todo espalhado pela chácara. E eu falei para ele, você pode escolher juntar tudo isso num lugar, fazer um pomar, um local na chácara só para árvore frutífera, fazer um lugar na chácara só para flores, para árvores que trazem beleza no sentido de trazer flores, trazer cores diferentes. E assim a gente foi falando. Aí ele disse assim, mas a gente precisa arrumar umas mudas e a gente precisa arrumar sementes. E aquilo ficou no meu coração. E hoje eu, pela manhã, estava meditando, nessa palavra, que o semeador saiu a semear. Então, isso significa que todos os dias Deus, Ele coloca sementes novas no nosso pomar. Deus coloca sementes novas, planta mudas novas no nosso jardim, no nosso terreno, no terreno chamado coração. Agora, se vai frutificar ou não, se isso vai, como a gente costuma dizer, vai vingar ou não, isso depende do nosso cuidado. Isso depende de como nós estamos recebendo essas sementes, essas novas mudas, que vão dar uma vida nova, que vai dar um novo visual, que vai mudar a nossa vida, que vai mudar as coisas, não só por fora, mas por dentro. Olha o que diz aqui, Mateus, capítulo de número 13, verso de número 18. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Segundo, porém, o que foi semeado em pedregais e o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Terceiro,
E o que foi semeado entre espinhais, e o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Quarto, mas o que foi semeado em boa terra, e o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Olha que coisa linda. Então, Jesus nessa parábola, ele explica como pode estar a nossa terra, como pode estar o nosso coração, como nós estamos recebendo o que Deus está dando para nós. Às vezes, querido, minha querida, que me ouve nesse momento, às vezes você está reclamando, às vezes você está murmurando, às vezes você está questionando por que as coisas não estão dando certo. Deus, por que não está dando certo? Por que eu não recebo? Por que não vem até mim? Quando na verdade está vindo. Mas você não está com um coração bom, com um coração preparado, com uma terra boa, para deixar aquilo nascer em você e frutificar. Às vezes nós estamos assim, olha, como diz no primeiro, ouvindo alguém a palavra do reino, não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração, e este é o que foi semeado ao pé do caminho. Ele não entendeu. E não é questão de não entender, é questão de não se dedicar a entender, a não abrir o coração para entender. Nós precisamos afofar a nossa terra. Eu tenho algumas plantas aqui em casa, e há momentos que eu preciso pegar um rastelo, que eu preciso pegar um instrumento e começar a furar a terra, a cavocar a terra, porque vai criando em cima, vai cauterizando, vai impermeabilizando em cima, e quando eu jogo a água, eu percebo que a água não penetra. Não penetra. Por que não penetra? Porque está cauterizado em cima. Mas quando eu arranco aquela crosta, eu arranco aquela parte que já solidificou, aí eu jogo a água, e a água penetra por todo o vaso. E as raízes que estão lá no fundo recebem a água. E a planta se renova, e a planta revive. Ei, deixa eu dizer para você, em nome de Jesus, arranca as crostas que tem no seu coração, tira aquilo que está impedindo das coisas de Deus chegar no seu coração. Esse não entendendo aqui não é falta de capacidade para entendimento. Não é isso que ele está falando. Todos nós somos capacitados para entender o que Deus quer com as nossas vidas. O que acontece é que muitas vezes nós deixamos o nosso coração solidificado. Muitas vezes nós deixamos ele criar crostas com mágoas, com rancores. Nós deixamos o nosso coração cheio de tristezas.
Nós deixamos o nosso coração cheio de decepções e nós colocamos tudo isso por cima. Nós dissemos assim: não, eu não vou mais acreditar nisso. Nosso coração está incrédulo. E a gente precisa ir lá e afofar essa terra. E a gente precisa ir lá e furar essa terra para que aquilo que Deus traz para nossas vidas, a palavra de Deus, a bondade de Deus, o agir de Deus, o trabalhar de Deus, comece a se infiltrar no nosso coração até encontrar a boa raiz. E comece de novo a reviver a esperança que estava morta. A alegria que estava já murcha. A vida que já estava por parecer morte. Mas quando entra a alegria de Deus, quando eu deixo entrar a esperança de Deus no meu coração, quando eu deixo entrar em mim a convicção de que eu sou amado por Deus, quando eu deixo entrar a certeza que Ele cuida de mim, que mesmo em meio às maiores dificuldades, diante dos maiores gigantes, Ele estará comigo, porque eu decidi andar com Ele. E todos que decidem andar com Deus, Deus não abre mão de andar com Ele. Deus não abre mão de andar com você. Mas nós precisamos entender que nós precisamos deixar que Ele penetre na nossa vida, que Ele entre no nosso coração. E nós não podemos deixar que as coisas da vida impeçam que isso aconteça. Nós não podemos deixar, olha no segundo tópico, olha o que ele diz: porém o que foi semeado em pedregais, é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem em si mesmo, antes de pouca duração, chegada a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Sabe o que acontece com essa pessoa aqui? Ela recebe com alegria, mas não tem raiz. Porque não tem raiz. Você já plantou? Você já viu quando você coloca um caroço de feijão, um caroço de milho? Se você jogar alguns caroços, grãos de arroz num algodão molhado e deixar lá por algum tempo, ele vai florescer? Você sabia que ele vai florescer? Você sabia que se você pegar uma batata e jogar ela dentro de um copo com água, você sabia que se você deixar uma parte da batata por fora, você sabia que ela vai florescer? Você sabia que vai criar ramos? Mas sabe o que vai acontecer? Ela não tem raízes. E logo ela vai morrer. Ei, deixa eu dizer para você, deixa as coisas de Deus, deixa a palavra de Deus, deixa o amor de Deus, deixa a esperança de Deus, deixa criar raízes no seu coração. Sabe o que é algo que cria raízes? Algo que cria raízes, ele fica forte. Você já tentou arrancar uma planta que tem muitas raízes? Eu me lembro quando eu era criança, nós tínhamos atrás da nossa casa um bom espaço, um terreno legal.
E os meus pais, eles plantavam algumas coisas. E entre algumas coisas que eles plantavam milho e eles gostavam de plantar mandioca. Sabe o que é a mandioca? A mandioca é uma raiz. A mandioca é uma raiz. Uma raiz. E chegava o tempo que o meu pai nos convidava para a gente ir arrancar os pés de mandioca. E sabe o que era arrancar os pés de mandioca? Era puxar as raízes. Pergunta se nós conseguíamos. Criança, não conseguíamos. Não tínhamos força o suficiente, porque as raízes, elas davam firmeza aos troncos. Só os adultos tinham força. E algumas delas ninguém conseguia arrancar com a mão. Tinha que cavar ao redor, tirar a terra para conseguir arrancar a raiz, porque elas estavam fortalecidas. Porque elas davam garantia de que poderia vir o vento que for, poderia vir a tempestade que for. As árvores, os pés de mandioca, continuariam fortalecidos, não morreriam. Eles poderiam inclinar, o vento poderia levá-los até bem lá embaixo, mas com certeza não mataria e nem levaria embora a árvore. Sabe por quê? Porque as raízes eram profundas. Eu lhe pergunto hoje, como está o teu coração? Como está caindo no seu coração o amor de Deus? Ele está criando raízes? Como está caindo no seu coração as promessas de Deus? São profundas? Você recebe com alegria e deixa que isso crie raiz? Ou você recebe com alegria e logo se esquece? Ou na primeira dificuldade você desiste? Na primeira dificuldade você desanima? Na primeira dificuldade você quer jogar tudo fora e dizer: eu não tenho forças. E você esquece daquilo que foi plantado, porque aquilo não teve raiz. Hoje, o Espírito Santo está falando comigo e com você. Deixa que o amor, as promessas, a esperança, a fidelidade, a bondade, deixa que tudo que vier de Deus crie raízes no seu coração. E que pode vir a tempestade, e que pode se levantar os gigantes, e o que o mar pode ficar bravio, e que as coisas da vida, do dia a dia da vida, se levante com muita força, mas você vai dizer: não, tudo que eu recebi de Deus, eu plantei no meu coração e deixei que criasse raízes, e são raízes profundas. O Salmo 1, ele mostra algo poderoso para a nossa vida. Porque o Salmo 1, ele fala para nós assim, ó. Ele diz assim: pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Sabe o que é isso?
raízes profundas, que na hora da necessidade, na hora que vem a sequidão, na hora que o deserto se apresenta, as raízes estão profundas e vão buscar água no ribeiro, porque elas estão profundas. Deixa eu dizer para você, no meio do seu desespero, no meio da sua maior luta, a sua esperança, o amor de Deus, o cuidado de Deus, as promessas de Deus, elas vão buscar forças em Jesus de Nazaré. Suas raízes vão lá buscar de novo e dizer: Deus prometeu, Deus vai cumprir. As suas raízes vão lá e vão dizer: eu vou trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. As suas raízes vão lá e vão dizer: e Deus deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e que você fique com essa palavra para o teu coração. Ande com Deus, caminhe com Deus, siga nessa jornada com Deus. O semeador está aí, pronto a semear, à espera de um coração que esteja pronto para receber e deixar frutificar e deixar que crie raízes. Essa é a nossa caminhada com Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, paz e prosperidade, e até a próxima. Tchau, tchau.